Apocalipse 11. Deram-me depois um caniço semelhante a uma cana, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixai-o de lado e não mexas. Não era para medir. Pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcareis os pés na cidade santa, na Jerusalém. Agora vem, as minhas duas testemunhas, Moisés e Elias, as duas árvores, Porém, permitirei que profetize vestidas de saco durante 1260 dias. Essas são as duas oliveiras, as duas árvores. E os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-los, sai da sua boca fogo que devora os inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Eles têm poder de fechar os céus para que não chova, para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Vai vir 2 profetas, para Israel. Não terminou o tempo dos profetas. Vocês que pensam que Iehonan, João Batista é o último profeta, olha aqui a Bíblia dizendo em Apocalipse 11 que 2 profetas ainda têm sua missão profética para cumprir na terra de Israel. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue. Ele feria a terra com todo tipo de flagelos, aí é pragas, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo não está aqui agora. Há essa sucessão papal, Um vem, morre, vem outro papa. Mas assim como Moisés e Elias não estão aqui agora, também a besta não está aqui agora. Tudo isso é projetado, programado, guardado para os últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 26, 27. É o que resta para os judeus, o povo Yehudim, Israel, quando terminar os tempos dos gentios, a plenitude dos gentios. Estamos já na última fase, Laodiceia, a era de Laodiceia, com 118 anos. Logo ela terminará, e então virá 70 semanas de Daniel, os últimos 3 anos e meio que resta. E aí é quando vem Elias e Moisés, aí é quando vem a besta que sobe do abismo. Ele diz aqui que essa besta que sobe do abismo combaterá contra ela, contra as 2 oliveiras, as 2 árvores, os 2 profetas, os 2 que têm missão profética. Vencê-lo-ás e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres. Então, a internet pode sumir devido a uma radiação solar do Sol, A energia elétrica, eles dizem, por mês. Mas isso deve voltar, porque como é que os homens de todos os povos, raças, línguas, nações vão ver os cadáveres das 2 testemunhas estendidos lá na praça da grande cidade, que simbolicamente é Sodoma e Egito, lá em Israel? É pelo smartphone, é por satélite, é por televisão, é por celular.
é por internet. A internet pode desaparecer? Bem, as autoridades estão dizendo aí, o vice-primeiro-ministro da Inglaterra, Grã-Bretanha, e muitos cientistas, né? Eu até penso que pode, mas vai voltar. Vai voltar por causa de Apocalipse 11, né? E os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocaram presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os e eles se puseram em pé, e grande medo se apoderou dos que contemplavam. Quem via isso? Né? Ouvi então a voz forte do céu que lhes dizia: subi para cá. Aí um rapto, um arrebatamento. Né? E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade, Jerusalém, caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Esse arrebatamento aqui de Elias e Moisés será o 3º arrebatamento do Novo Testamento, que o primeiro já ocorreu, os santos do Velho Testamento, na ressurreição de Mashiach Yehoshua Mashiach. Muitos que estavam no sepulcro ressuscitaram, claro. Jó teve a inspiração primeiro, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que os vermes, como a minha pele do meu corpo, eu vê-lo-ei com os meus olhos, tal como ele é. Né? Aí todos foram sendo enterrados no mesmo lugar, lá que Jó, Sara, Abraão, Isaac, Jacó, José. E no primeiro dia da semana, de madrugada, todos ressuscitaram, e foi o primeiro arrebatamento do Novo Testamento, porque o Velho Testamento tem 3 arrebatamentos: Enoque, Elias e Yehoshua, Mashiach e Yehoshua. 3 raptos no Novo Testamento, os santos do Velho Testamento já ocorreu, vem agora os santos do Novo Testamento, das 7 eras, né? De Éfeso a Laodiceia. E o 3º e último, Moisés e Elias. Está bem explicado, né? 6 arrebatamentos. 6 arrebatamentos. Eu preguei sobre Joana d'Arc, né? Que via visões e ouvia vozes. E as vozes eram de 3 seres. O arcanjo Miguel falava com Joana d'Arc, Santa Catarina e Santa Margarida, né? Uma de Alexandria e outra de Antioquia. Né? Depois eu fui ver as biografias, né, dessas 2 santas. Tem nada a ver com a Igreja Romana. Né? As 2 morreram decapitadas. Né? Me parece que as 2 eram virgens, né? Morreram mártires e virgens. Né? E morreu num tempo que não se defendia romanismo, catolicismo. Né? Santa Catarina mesmo, a Catarina nasceu no ano 287, né? Nasceu no ano 287. Vocês procuram saber as biografias delas. Eu já li as biografias. São excelentes biografias, como é a biografia de Francisco de Assis, Pedro Valdo, São Patrício, da Irlanda do Norte, John Hus, né? Existem muitas pessoas aí que morreram, milhares, milhões, né, que morreram dentro dessas 7 eras aí, onde não havia ainda o protestantismo.
A igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja presbiteriana, a igreja batista, as igrejas avivalistas, a igreja metodista. Então tem história, né? Não vou desprezar a história, né? Não vou desqualificar, desmerecer quem era santo, né? Mesmo que confessasse Jesus, né? Que é um nome católico, por Jean Georges Tricino, em 1524, que mudou a fonética da letra I a o I com um pinguim, tipo uma jarra, a qual você chama de J hoje, né? Não posso desmerecer, né? Ele mesmo, Yehoshua, Mashiach Yehoshua, mesmo sendo chamado de Jesus, ele estava dentro dessas eras aí, né? Só na 7ª era ainda teve o William Branham, né? E o William Branham avisou que o mensageiro sempre vem no fim da era. A era nem terminou, o William Branham tem 58 anos que morreu, mais de uma geração, quase uma geração e meia, né? E Deus usou o William Branham com o nome de Jesus na boca. Deus usou Martim Lutero com os títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na boca. Mas hoje é a hora de estar na nossa boca o nome em hebreu, em hebraico. Mashiach Yehoshua, Yehoshua Mashiach. Se você recusar, é um problema seu, não é meu. Eu só devo pregar, né? Mas Francisco de Assis, por exemplo, quem é que não se emociona com a biografia e a história dele, né? Tirando as roupas, ficando nu, dizendo que viraria um mendigo, né? O pai dele era rico. E agora ele ia viver entre os leprosos, mendigos, né? Ia mendigar, né? E aí veio muitos seguidores e uma das suas regras era viver na simplicidade, na penitência, sem patrimônio, sem ajuntar tesouros na terra, né? A obra de Francisco de Assis cresceu, eles mandaram os guardas lá surrar os franciscanos. E o bispo lá de Assis, na Itália, a cidade, diz que a única maneira de Francisco de Assis funcionar a obra dele era ir em Roma e obter a autorização do Papa para essa nova ordem, num tempo que a igreja não aceitava nenhuma heresia. Ninguém se levantar para criar uma nova igreja, né? Porém, o Papa sonhou, recebeu Francisco de Assis, leu as regras da maneira de viver que Francisco estava adotando desde então, viu que Francisco de Assis não queria criar uma nova igreja para combater a igreja romana, mas queria viver na simplicidade, coisa que o clero, o Vaticano, a igreja em Roma, o Papa já não conseguia. Era luxo, ostentação. Mas, por Deus, o Papa autorizou, né? Veja que quando Deus quer, quando Deus queria algo ali, ele movia até o Papa, né? Ele não amolecia, Jeová, o Criador, e endurecia o coração do faraó. Então, o que é um Papa, né? O que era um Papa? Nada. Absolutamente nada, né? Nas mãos do Todo-Poderoso, né? O ser humano não é nada, né? Esses que acham que é alguma coisa não passa de cobaia, né? O ímpio foi criado para o dia da destruição. Vamos ser destruídos. Cobaias. Um cigarro na mão e na boca. Com drogas na mão e na boca e até por agulhas injetáveis. Cobaias. Ímpios. Mulheres de batom, esmalte, unhas, boca. Cobaias. Roupas coladas no corpo como linguiça calabresa e toscana, não passa de cobaia. Malaquias diz, vai virar cinza. Os justos no milênio pisarão nas cinzas dos ímpios. Se arrepender, a palavra é dura,
mas tem graça, né? Se se arrepender, pode haver salvação. Lembra-te que a biografia de São Martim de Tours, Hungria, né? William Branham foi buscado dentro da Igreja Católica, né? E quando a ele foi revelado que Martim era o anjo mensageiro para a era de Pérgamo, onde estava a biografia de São Martim, que era soldado, que vai abandonar a profissão militar e vai virar evangelista, profeta, né? Pregador. Lembra-te disso. Foi dentro da Igreja Católica que William Branham foi conseguir a biografia, porque Deus tinha mostrado que para Pérgamo o mensageiro era São Martim. Aí tem os que pregam contra William Branham, Júnior Fialho e outros. Leia o livro do Dr. Larky. Clarence Larky. Você nunca mais crerá em William Branham. Aí ele diz, o Fialho, que William Branham era plagiador, copista do Dr. Larky. Não, senhor, não, senhora. Deus falava com William Branham. Deus sempre tem um homem que ele guia, dirige. E esse homem é o orientador do povo de Deus em uma geração. Ele não vai pregar aberração, tonteria, heresia, igual o Osmar aqui de Franca, né? E outros, e outros, e outros, né? Tem que ser algo bíblico. Bíblico, né? Então lembra-te disso, né? Não esqueça isso, né? Bem, eu tenho uma pergunta aqui. Por que é que, se Deus não está dentro das igrejas mais, e Yeshua Mashiach diz, eis que estou à porta e bato. Então ele está do lado de fora. E por que é que pastores sempre estão sendo desmascarados? Os que vivem romance, adultério com fiéis, mulheres, até mulheres casadas, né? E eles dirigem congresso, festa, cultos, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas um dia é desmascarado. Outros cometem crime, né? Mas um dia é desmascarado. Se Yeshua Mashiach não está dentro das igrejas, por que eles são desmascarados, sendo que isso aí é um sistema do diabo? Sabe por que eles são desmascarados? É porque existe a lei da semeadura. Tudo que o homem e mulher plantar, volta. Vai colher. Eu até estava folheando hoje de manhã o Evangelho de Mateus e fazendo anotação, né, sobre o que Yeshua Mashiach falou no Evangelho de Mateus, né? Aqui, por exemplo, em Mateus 10, 26, ele diz assim, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. Bem, se Yeshua disse, Yeshua disse que, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, então vai vir à tona adultérios, crimes, estupros, roubos. Não importa o que você fez. É a palavra de Deus. É a palavra do Mashiach. Vai vir à tona. Vai vir à tona. Todo mundo vai saber o que você fez. A palavra do Mashiach, Yeshua Mashiach, é Mateus 24, 35, eles passarão os céus e a terra, minhas palavras não falharão. Então, é por causa da lei da semeadura. E não é só a igreja que são desmascaradas pessoas. Pessoas são desmascaradas em obras, indústrias, emprego, televisão, em qualquer lugar. O que você planta, regressa, retorna a você mais cedo ou mais tarde. E ainda falando sobre o uso do véu em público, 1 aos Coríntios 11, um capítulo inteiro sobre o véu, né? O homem não deve cobrir a cabeça. Esse equipazinho que os judeus usam está errado. Esses gorros que padre usa está errado. O varão não deve cobrir a cabeça. Usar um turbante, né? Ou uma toalha
do judaísmo, igual eu vejo os pastores, tudo de toalha cobrindo a cabeça. O varão não deve cobrir a cabeça, 1 Coríntios 11. A mulher é casada sim. Ela não pode profetizar e nem orar com a cabeça descoberta. Se não vai pôr o véu, corte o cabelo. E se rapar a cabeça, aí eram as prostitutas que andavam com a cabeça rapada. Ou cortar o cabelo é uma vergonha, então cubra com o véu. E no 10, 1 Coríntios 10, Saul diz que é sinal dos anjos. E uma mulher com véu dentro do ônibus, supermercado, não é transparente, é cobrindo. Não é esse véu branco transparente que a CCB, Congregação Cristã no Brasil, as mulheres usam. As mulheres estão mostrando as coxas na CCB, joelho. As roupas estão curtas, apertadas e curtas. Na igreja Congregação, a igreja do véu. Deveria usar túnica. O véu não pode, não é transparente, não pode ser transparente. Uma mulher não deve mostrar joelho. Mulher que mostra joelho tem espírito de adultério. E vai mostrar joelho, coxa, vai mostrar o resto. O resto, vai mostrar tudo. Então, aqui sobre o véu, eu sou dirigido. Aí você julga se o que eu estou pregando vem de Deus ou não. Mas eu sou dirigido a dizer que o véu é para a mulher casada. Até aí tudo bem, né? Mas o que é uma mulher casada? É isso que eu sou dirigido a dizer. É uma mulher que casou virgem. O que é santo matrimônio? É um homem que casou puro, sem tocar em mulher nenhuma. Ele deixou a casa do seu pai e sua mãe, não fez um monte de vinho ilegítimo e deixou para os avós criar. Isso é um absurdo, né? Também não foi de prostituta e prostituta para depois casar com a virgem. O que é um absurdo, né? Honra teu pai e tua mãe, não fornique, não se prostitua. Guarde sua pureza como José e Yosef, filho de Jacó, que não foi para a cama do adultério com a mulher de Potifar, recusou o adultério. Por causa da pureza, ele diz, não posso, não pecarei contra meu Deus. Então, quando você faz filho fora do casamento, é pecado contra Deus. Quando você vai numa prostituta, é pecado contra Deus. Quando você comete adultério com uma mulher casada, é um pecado contra Deus. Sendo um homem solteiro, deverias olhar para o exemplo de José. E Yosef, que virou governador do Egito. Então, o que eu sou dirigido a dizer é isso aqui. Porque a mulher que não casou virgem, vive com homem, é união ilegítima. Ela não deve botar o véu na cabeça, não. O véu é para mulher casada. Mulher casada é mulher que casou virgem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou defendendo aqui, de acordo com a palavra de Deus, que o véu é sinal dos anjos. 1 Coríntios 11, 10, mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido, mas a mulher, para ser mulher, a esposa, tem que ter casado virgem. Então, se não casou virgem, no meu parecer, também não deve usar o véu, não. Porque véu é uma vitória da moça virgem que vai casar virgem, como Rebeca, né? Coloca o véu quando veio Isaac, seu futuro marido, no campo, estava sendo trazida por Eliezer, o servo de Abraão, você diz o mensageiro, em cima do camelo, você diz, o camelo à força de Roa Kadosh, né? A força do Espírito Santo. Tudo bem, mas ela era virgem para colocar o véu. Ela se casou para colocar o véu. Então eu sou dirigido a dizer isso. É desnecessário uma mulher que não é virgem, que não casou virgem, que está em união ilegítima, pôr o véu na cabeça. Que fique claro, eu não prego por dinheiro, não prego por dízimo, por ofertas. Por isso que eu estou pregando essas verdades. Você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar, de nenhuma outra pessoa. A verdade está sendo dita aqui nesta hora. Também preguei que os eruditos judeus
E aí um rabino messiânico diz que era eruditos de Tiberíades, né? Criaram os maçoréticos, as vocálicas, para que o nome do Eterno, Yod, Rei, Vav, Rei, ficasse oculto. Aí colocaram o Elohim com as vocálicas, os maçoréticos, e colocaram Adonai, Senhor Elohim. Não é o nome do Eterno, Senhor Adonai. Todo Israel cita isso. Hashem, Hashem Elohim, Elion, Hashem Adonai. Ainda não é o nome. O judeu não pronuncia o nome, embora eles saibam, né? E aí os maçoréticos, eruditos judeus, desenvolveram esse sistema de sinais vocálicos, os pontinhos debaixo do tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, para proteger o nome sagrado, porque invocar o nome sagrado em vão é pecado, né? E o judeu se sente dono, ou se sentia dono do nome sagrado, proprietário do nome sagrado. Esquece-se que Saulo, Paulo, era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, israelita, levou o nome sagrado às nações. Yehoshua, 8 letras. O sucessor de Moisés não é Josué, não tem a letra J no hebraico, é Oséias, leia lá Números 13, né? Rocheia, quer dizer salvação. Porém, Moisés adiciona o Yod ao nome Rocheia e vira Yehoshua. 6º livro da Bíblia, Bereshit, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, o 6º é Yehoshua. Esse é o nome que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria para colocar na criança que ia nascer dela. Esse é o nome que o anjo Gabriel, que nome? Agora já é Yehoná. Que o anjo Gabriel veio com 2 nomes, né? Yehoshua para a Virgem Maria, que é o nome que salva, e Yehoná, que se chama de João, mas o J não existe. 2 nomes aí que vieram aí para Isabel e Zacarias e para Maria e José, né? O Salvador e o Precursor. Compreende? Dá para entender isso? E o nome do pai agora é Jeová, e o nome do filho é Yehoshua, e quer dizer Jeová salva. Não estou falando o nome que salva em vão. Estou falando para quem vai ser salvo, né? Os maçoretas, judeus, não pode esconder isso das nações. Não é lícito, não é permitido. Na era efesiana, aqui dentro de Laodiceia, o nome que salva voltou, está aqui. Vocês achou, né? Ihudim, povo judeu que ia esconder o nome sagrado. Até tiraram o trigrama, os gregos, né, na Septuaginta. Era Yehoshua com 8 letras, aí colocou Yeshua, já não tem trigrama. E no Talmud, botou Yeshu. Aí é que não tem trigrama. Se não tem trigrama, não vale a pena invocar, não vale a pena pregar, não vale a pena ensinar. Porque o nome para salvar tem que ter trigrama, Yod, Rei, Vav. É o que Kefas, Pedro, disse em Atos 4,12. A saber, debaixo do céu não há nenhum outro nome, singular, pelo qual devamos ser salvos. Abba, Pai, é para batizar em nome. Abba, Ben, Ro, Kadosh, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nome é esse? Yehoshua Mashiach. Mashiach Yehoshua. E deve haver, no meu parecer, na minha opinião, pessoas espirituais na nação de Israel nesse ano 2024. Né? Os judeus são quase 10 milhões lá na terra prometida. Fala-se de 4 milhões fora da terra prometida. O Bronx em Nova York, são milhões de judeus ali. Né?
movimento sionista, ortodoxo, do Heber, de Lubavitch, não? Mas Israel tem quase 10 milhões hoje, então, no meu parecer, no meu ponto de vista, na minha opinião, deva haver pessoas espirituais entre os erudinhos judeus hoje. Você está falando do quê? Eu estou falando dos 144 mil, que não pode não morrer de Covid, nem se vier uma próxima pandemia, irão morrer, não vão morrer na guerra. Eu estou falando dos 144 mil remanescentes, eles vão se manter vivos até o Gog Magog, o Armagedon, a última guerra, né? O Zacarias 14, quando Jeová vai juntar todas as nações contra Jerusalém. O Ezequiel 9, quando os que choram e gemem dentre os erudinhos judeus serão selados, para depois vir 6 homens com armas de destruição e destruir em Jerusalém, que tem 1 milhão de habitantes, quem não tem o selo. Quem não tem o selo. E o selo é dito lá em Apocalipse 14. E vi, Yehunã, João diz, e vi de pé sobre o monte Sião, os 144 mil e o cordeiro. Eles tinham um selo na fronte, na testa. O nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então é o pai e o filho. Eu e o pai somos um. O filho disse, manifestei o nome do pai. Ou seja, carregou, trouxe, andava com o nome do pai. Tinha o nome do pai dado por um anjo. O anjo Gabriel põe o nome de Yehoshua. Yod, Rei, Vav, o trigrama. Os gregos tiraram, os erudinhos judeus tiraram, Talmud tirou, a teologia tirou. Jerônimo, que escreveu a Vulgata, a Bíblia católica em latim, tirou. Todo mundo veio tirando. Chegou a hora de voltar, né? Porque isso é questão de vida eterna. É questão de salvação. Bem, eu disse que eu estava folheando o Evangelho de Mateus, né? Vou terminar com isso. Algumas anotações que eu fiz do Evangelho de Mateus. Depois eu vou folhear o Evangelho de Marcos. O de Lucas, o de João, né? É bom, né? Folhear e lendo. Não, juntei esse tesouro na terra. Se tens o que comer, o que vestir, sejais satisfeito. A vida não é mais do que vestimenta e comida, né? Não andeis preocupado com o que há de comer, o que há de vestir. O Pai Celestial que cuida das árvores, plantas, flores, pássaros, animais, e dá de comer, de vestir a natureza, e não cobra nada, né? Também dará a vós. Não fiquem ansiosos, não andeis preocupados. Aí eu vim folheando. Quando eu cheguei ali em Mateus 3,7, eu vi que a Bíblia diz que multidões iam ao Rio Jordão, sendo então batizada por Yehunã, João, né? Porém, João Batista observava que muitos religiosos, fariseus, sacerdotes, religiosos vinham ao Rio Jordão não para ser batizados, mas só para curiar, curiosos, né? E Yehunã não perdeu tempo quando viu os religiosos. Foi dizendo, raça de víbora! Só foi aparecer os religiosos, enquanto vinham os pecadores, bêbados, prostitutas, ladrões. João não falou nada. Yehunã só ia batizando. Mas quando ele viu o religioso, sim, porque o religioso, quando ele escuta a verdadeira palavra do Criador, ele escuta, ouve para analisar, estudar para achar erro. Estavam procurando erro em Yehunã, João Batista. Então João não deixou por menos, né? Raça de víbora! Foi assim que ele taxou, denominou aqueles religiosos. Depois eu anotei aqui Mateus 4, 24, né? Diz que a fama de Yehoshua não é Yehunã é João Batista. Yehoshua se chama Jesus, mas não é Jesus, é Yehoshua. Diz que a fama dele espalhou pelo país vizinho, lá, a Síria, né? E as multidões vinham de doentes da Síria. Só que essa Síria que existe hoje, Assar al-Assad,
é o atual presidente, ou ditador, em Damasco, na Síria, né? Que está em guerra civil há mais de 10 anos, é islâmico, segue Alá, Maomé, e tem guerra civil, os russos estão lá garantindo a sobrevivência do ditador Al-Assad, os Estados Unidos também estão lá, né? Embora a Síria chame os Estados Unidos de ladrão de petróleo, né? Ou a Líbia, né? Os Estados Unidos está aí presente porque isso é profecia de Daniel, não tem como evitar a profecia. Como é profecia de Daniel, a presença dos Estados Unidos hoje no mar Mediterrâneo, né? Os aviões voando, ocidentais voando, sobrevoando Gaza, o Líbano, o Iêmen, o Irã. E eu vi um jornalista dizendo que os Estados Unidos estão em guerra no Mar Vermelho, né? No Golfo lá do Iêmen. Por enquanto não mandou o exército desembarcar no Iêmen. Só está detonando drones, mísseis contra o Iêmen, né? E o jornalista dizia, o ruim e o pior. Se os Estados Unidos não lutar, fica ruim, porque os Houthis do Iêmen, braço do Irã, tá afundando navio israelense, navio japonês, navio inglês, navio que leva produtos. Eles querem destruir a economia de Israel, que é 14 vezes maior do que a do Egito e 3 vezes maior do que a Arábia Saudita do príncipe Bin Salmão. Aí eles acharam esse método. Claro que é a ideia do Irã, da Pérsia, né? Que é ele que controla esses terroristas, né? Mas os americanos estão lá com a campanha Guardião da Prosperidade. E está bombardeando o Iêmen, né? Pode acontecer que vai desembarcar os Ranger, os fuzileiros navais dos Estados Unidos. A chapa está esquentando, mas Daniel tinha falado isso. O profeta Daniel, no capítulo 11, leia lá, capítulo 11, versículo 40 a 45, tá descrito, nós chegamos ao tempo do fim. Aí ele diz, se os Estados Unidos não atacar, é ruim. Se não atacar, é ruim, mas vai ter que ir para o pior. O pior é a guerra, né? Está esquentando a chapa, né? Então essa Síria, que a fama de Yehoshua, Mashiach Yehoshua, se espalhou, ela não era islâmica, porque Maomé veio no ano 570, né? Até 632, me parece, né? E o que seguia os sírios, os fenícios, os do Chipre, o Líbano? Que religião tinha eles, né? Essas nações, a Pérsia, né? Os medos persas, que hoje é o Irã, né? Que religião eles tinham antes do ano 570, antes de Maomé vir, né? Era bom dizer quais eram as crenças deles, né? Bem, em Mateus 5,20, eu anotei aqui, eu não vou demorar, vou bem rápido, né? Ele diz que não veio destruir, revogar a lei e os profetas, né? Ele veio para cumprir. Qualquer que menosprezar um desses menores mandamentos da Torá, e a Torá tem 613 mitzvot, mandamento. E outra coisa, os judeus não podem mudar nada na Torá que Moisés deu, né? Não pode mudar nenhum mandamento. O judeu não pode dizer assim que o Criador modernizou, que isso que Moisés diz, que não tem as mechas lá, 2 mechas de cabelo. Pode cortar o cabelo, mas não pode cortar a mecha. Pode usar o talit, né? Não tem aquelas tranças. As roupas dos varões, o iudinho judeu não tem que ter umas trancinhas? E tem vários utensílios que eles têm que usar. Ou seja, o que você quer dizer? Eu quero dizer que os 613 mandamentos de Moisés na Torá, Moshe, não pode mudar nada. O Criador não moderniza. Malaquias 3,6. Sim, eu sou Jeová e não mudei. Hebreus 13,8. Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. E qualquer que menosprezar um desses mandamentos da Torá, são 613. E o Mashiach, Yehoshua Mashiach cumpriu tudo, não diz a Bíblia? Vendo que todas as escrituras estavam cumpridas, ele falou uma das 7 palavras da cruz, está cumprido. Ou seja, ele nunca pecou e obedeceu toda a Torá. Eu já até expliquei aqui porque o Mashiach
e Yehoshua é da tribo de Judá. Tem uma pregação explicando isso aqui. Botando um ponto final nesse questionamento sobre genealogia de Lucas e Mateus, de ascendente e descendente, né? Já expliquei isso aqui. Mas o que eu quero dizer é isso aqui. Se a Torá tem 603 mandamentos, os Ihudim, judeus, não pode mudar um, e o Evangelho de Paulo, que disse em Gálatas 1, 8 e 9, se um anjo descendo do céu pregando evangelho diferente, considere maldito. Considere maldito. Como a Torá não pode mudar, eu preguei aqui 200 pontos do Evangelho de Paulo e eu sempre estou dizendo que eu tenho mais 25 para pregar. Vou pregar. E vou dizer a mesma coisa aqui que eu estou a dizer em relação à Torá para os Ihudim, os judeus, os israelenses, os hebreus, e o Evangelho de Paulo para as nações, os gentios. Tem que ser pregado como está escrito, não pode mudar, não pode modernizar. Ontem à noite mesmo eu estava dizendo para um filho meu que não crê em Paulo, né? Eu disse para ele aqui, citando Atos 26. Citando Atos 26. E Yehoshua disse aqui, ó. Eu sou Yehoshua a quem tu persegue. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois esse é o motivo que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste, e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Não foi só no caminho de Damasco. Aí Yehoshua diz aqui, eu te livrarei do povo e das nações gentias, os quais te envio, para lhes abrir os olhos, assim se converterem das trevas à luz, da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Eu te envio às nações. Ele não enviou Kefas, Pedro, e Erunã, João, ou Jacóbio, Tiago, para as nações. Aos 12 apóstolos, ele disse em Mateus 19, 28, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Eu vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10, 5, 6 e 7. Não vá às nações, nem aos samaritanos, Atos 11. Depois da morte de Estevão, desencadeou uma perseguição e os iudins machiânicos que criam no Mashiach Yehoshua foram ao Chipre, Fenícia, e é dito lá, não pregava aos homens e mulheres das nações, mas somente aos iudins. Judeus dispersos no Chipre, Fenícia, entre as nações. Como Pedro escreveu às 12 tribos, Tiago escreveu aos dispersos, Judas também. As cartas aí dos judeus para judeu, mas Paulo, Saul, Shaul, escrevia as nações, porque Atos 26, 14, 15 diz que Yehoshua escolheu ele para as nações. Ele não pode pregar evangelho diferente de Shaul, de Saulo, de Paulo. Compreende? Quem matar vai ao tribunal. Quem chamar seu irmão de cretino vai ao sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco vai à hiena de fogo. Eu já expliquei isso aqui, né? Mateus 5, 22. Mateus 5, 43 estava escrito, né? Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Yehoshua inverte, né? A lei diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se amais só os vosso próximo, amigos, que recompensa vocês terão. Vocês estão cumprindo a lei. Se saudais apenas os irmãos, estão cumprindo sua obrigação. Eu quero mais do que isso. Eu não estou atrás de sacrifício, morte de cordeiro, rolinha, pombinho, touro, vaca, boi. Quero compaixão, quero misericórdia, quero perfeição. Sede perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai Celestial no céu. Aí ele inverte. Moisés disse, amará teu próximo e odiará
teu inimigo. Yehoshua diz, comigo, mudou. Ame os vossos inimigos, orai por eles. Orai pelos que vos perseguem. Não amaldiçoe. Abençoe. Você está vendo? Mateus 6,6. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E não use de vãs repetição, nada de ficar aí orando, rezando em praça, em templo de igreja, querendo mostrar que você sabe orar, tem uma boa dicção, oratória. Deixa de ser hipócrita. O Mashiach mandou fechar a porta do quarto e orar dentro do quarto com porta fechada. Vais obedecer? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso aqui dava pano para manga, né? E hoje as pessoas vivem em função do material, do dinheiro, né? Não faz uma caridade, uma bondade, uma graça, uma gracinha. É juntando patrimônio na terra, riqueza na terra, casa, chácara, fazenda, carros. Pra quê? Não vai para dentro da cova de 7 palmos. Sua cova de 7 palmos não vai uma bicicleta. Não vai um ferro de passar roupa, um liquidificador, um fogão, uma geladeira. Você veio nu, voltará nu, nada trouxemos, Paulo diz, nada levaremos. Lá em Timóteo, Paulo escreveu isso. Então continua juntando tesouro, continua servindo, quer servir a Deus e dinheiro junto, né? Vai servindo o dinheiro, as riquezas, né? Mateus 7, 15, 16, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçar de ovelha, mas são lobos. Isso aqui eu achei interessante, Mateus 7, 16, Yehoshua, Yehoshua, diz aqui, pelos frutos, vocês vão conhecer quem é falso e quem é verdadeiro. Eu só vou dizer uma coisa aqui, o falso prega por dinheiro, dá pix, quer sua chácara, sua aposentadoria, quer sua bicicleta, sua moto, seu carro, quer sua casa, o falso quer até a sua mulher. Se você brincar, ele deita com a sua mulher. Toma a sua mulher de você. Estou falando de pastores, pregadores, teólogos, reverendos, bispos, padres. Sabe que se diz sacerdote? Entenda o que eu estou dizendo. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 10, 26, já citei na pregação, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Fica tranquilo, ninguém vai esconder segredo. Antes de morrer, vai ser tudo revelado. Nem oculto que não venha a ser revelado. Tudo que está escondido vai ser revelado. De uma forma ou de outra, vai vir à tona. O que fizeste nas trevas virá à luz. Subirá aos telhados do Facebook, do YouTube, da internet, do Jornal Nacional, Jornal da Record, dos jornais, das mídias, do UOL, do Terra. Tudo que se faz hoje não fica oculto. Vem a hora que sobe. É a palavra do Mashiach, Yehoshua. De Yehoshua, Mashiach, Mateus 10, 33. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Então, se você recusar o nome Yehoshua, Mashiach, você está perdido. Quando você confessa Jesus, você está dentro da igreja romana. Né? Pode ser batista, luterano, metodista, anglicano, puritano, congregacional, presbiteriano. Quando você confessa Jesus, está dentro do romanismo. Né? Pode ser Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, pentecostais. Pode ser deuteropentecostais. Deus é amor, casa da benção, Brasil para Cristo. Pode ser neopentecostal. Confessa Jesus. Você está negando, renegando o Mashiach, Yehoshua. Yehoshua Mashiach. O nome dele é em hebraico. Confessa Jesus. Gente da Universal, pessoas da Mundial, da Internacional, Videira, Plenitude do Trono, Luz para os Povos, Renascer, Sal na Nossa Terra. Não importa a sua religião ou igreja. Se você confessa Jesus, você está renegando o Mashiach, Yehoshua. Yehoshua Mashiach. Não faça isso, gente. Você tem alma. O nome que salva, Kefas, Pedro. Kefas em hebraico, né?
Pedro disse, Yehoshua Mashiach, Atos 4:12, não há outro nome. Olha, que Jeová o Pai e Yehoshua o Filho abençoe essa palavra nesta hora. Amém.